vamos fechar os nossos olhos, eu quero fazer uma oração antes da palavra. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, porque o Senhor está aqui em nosso meio, Pai. Tua palavra diz, Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou presente. Então o Senhor está aqui. Então o Senhor seja louvado e adorado neste local, Pai. Que todo o nosso coração se volte a Ti. Que a palavra ministrada não seja eu a falar, mas seja o Teu Espírito Santo através da minha vida. Para que sim, Deus, seja uma semente boa em nossos corações. Para que dê fruto 30, 60 e 100 por um, Pai. Então nós te clamamos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse mês a gente está no tema da bondade, né? A gente está estudando o fruto do Espírito durante esse ano. E esse mês calhou de ser a bondade. E a semana passada eu estava com as crianças, mas a retrasada, o pastor Kleber pregou. E ele começou e ele falou, na hora o Espírito Santo falou comigo a palavra que eu ia dar. Então foi muito legal. E eu fui rapidinho anotando. Eu consigo anotar no celular, gente, de uma forma precária, no WhatsApp mesmo. Eu com o meu grupo sozinha. Acho que todo mundo tem um grupo de si mesma no WhatsApp, né? Aí eu fui anotando os versículos rapidinho, assim, escrevendo, que eu falei, eu não posso esquecer. E ele falou da bondade, na hora me veio esse versículo. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 34, 8. Salmos 34, 8. Amém? Diz assim, eu estou com a NVI, mas depois eu vou falar daquele jeito que eu decorei desde que eu era criança, porque a gente decora os versículos da Bíblia, né? Na NVI diz assim, Salmos 34, versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Lógico que eu decorei criança, acho que nem existia NVI ainda. A NVI foi bem feita e traduzida depois para o português, né? E eu decorei como? Quem sabe, igreja? Como é que era esse versículo decorado na salinha? Provai e vede que o Senhor é bom. E aí eu lembro que a gente sempre tinha uns desenhos bonitinhos para pintar do provar e vede que o Senhor é bom, né? Provai e vede que o Senhor é bom. E esse versículo ficou guardado muito na minha mente. E quando fala da bondade de Deus, rapidamente a minha mente vai para esse versículo. Interessante, né? E aí, eu lembrei, sabe do quê? Não sei agora quem são os mais antigos da igreja, mas esse pessoal tem que ser bem antigo. Quem se lembra de uma época que a Renata fazia brigadeiros? Levanta a mão. Ah, tem uma galera do brigadeiro da Renata. Quem já provou o brigadeiro da Renata? Bom? Ó, fala aí, Flavinha. O melhor. É bom ou não é? É bom, gente. Brigadeiro era top. E a história foi, Renata queria ir para um congresso de pastores, que ia ter lá, sei lá, em Brasília, esses congressos que a gente ia com o pai e com a mãe. E eu já trabalhava, eu tinha meu dinheiro, peguei bem, paguei meu congresso, e ela não trabalhava ainda, ela tinha acabado de entrar na faculdade. Falou, mãe, eu quero ir. Minha mãe falou assim, eu não vou pagar, é caro, se vira e paga. Mas como? Eu não trabalho. Ela falou, tá bom, Renata, eu vou comprar o leite condensado, os ingredientes para você fazer o primeiro brigadeiro. Daqui você vai para frente, que tinha uns 4 meses ainda para ir para o congresso. Ela falou assim, daqui você faz seu dinheiro e pague o seu congresso. Renata foi bem, ela falou, Gabi, eu nunca tinha feito um brigadeiro. Orou, pediu para Deus a receita, foi lá e fez o tal do brigadeiro e vendia na faculdade. Gente, ela ficou conhecida na faculdade todinha, a moça do brigadeiro. Ela ia com umas caixas bonitas assim, ela vendia tudo. E nisso o pessoal da igreja foi conhecendo também o brigadeiro. Resultado, lógico que ela foi para o congresso com o dinheiro que ela pagou e sobrou para fazer umas comprinhas lá em Brasília. Então foi top, né? E ela passou acho que os 4 anos da faculdade fazendo brigadeiro e deu muito certo. E então a Renata começou a fazer alguns brigadeiros na igreja quando tinha evento e tal. E era muito bom, né? Quem comeu o brigadeiro da Renata sabe que era muito bom. E na hora que eu estava na palavra do Kleber, me veio toda essa história na cabeça. E também de um restaurante bom. Eu fiquei pensando, esses tempos atrás falaram, porque o restaurante tal é muito bom, porque a comida tal, o prato tal do restaurante tal é excelente. Gente, boa brasileira, que eu sou boa lombriguenta igual a mulher, o que eu queria? Queria comer o prato do restaurante bom. É lógico, todo mundo falou. E quando eu fui comer, não era tão bom assim. Acho que eu criei tanta expectativa e, para minha decepção, não era tão bom aquele prato. Eu falei, puxa. E aí eu não recomendo. Caiu no meu esquecimento, eu não falo mais para ninguém. Mas eu vou dar mais um exemplo aqui de um masculino, né? Porque eu estou dando muito exemplo do mundo feminino. Sabe quando seu carro quebra e você precisa de um mecânico bom? Alguém aqui conhece um mecânico muito bom? Conhece alguém? Recomenda?
Porque a gente só vai saber se o mecânico é bom se a gente levar o nosso carro lá, né? Muitas vezes a pessoa vai falar, tem um mecânico bom, não sei o quê. Mas eu não sei, não levei meu carro. Agora, se ele consertar meu carro e o serviço ficar bom, é porque ele é um mecânico bom. Certo? Voltando no versículo. Provai e vede que o Senhor é bom. É um versículo que tem promessa. Você vai ver que o Senhor é bom. Mas antes da promessa, tem uma condição ali. E qual que é a condição para você ver se o Senhor é bom? Provai. Fala comigo, provai. Se você não provar, você não vai ver que o Senhor é bom. Você não vai saber que o Senhor é bom. Você vai ouvir falar. Eu sinto muito, gente, a Renata não tem mais tempo de fazer brigadeiro. Então, se você não comer o brigadeiro da Renata, você não vai saber que é bom, porque você não vai provar. Vai ficar na história, uma lenda na sua vida, né? Exatamente. Eu só sei que o brigadeiro da Renata é bom por quê? Porque eu provei. Eu só sei que aquele restaurante não é bom porque eu fui lá e eu provei. Por mais que as pessoas falassem, para mim, não achei espetacular. Não achei que valia os meus reais gastos. Kleber só sabe que o fulano de tal mecânico é bom porque ele levou o carro, o cara consertou o carro, ficou filezinho. Ficou melhor do que estava antes de quebrar, digo, né? Gente, existe uma condição aqui. Para você experimentar da bondade de Deus, você tem que provar. Certo? E aí a pergunta é como provar, Gabi? Como que eu posso provar Deus se experimentar dessa bondade? E aí Deus, na palavra do Kleber, falou comigo, vamos abrir nossas Bíblias em Ageu. Eu falei para vocês, irmãos, que eu fiquei curiosíssima com o nome Zorobabel. E aí eu quis ver mais sobre esse nome, né? Então, abra nossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 1. Ele tem 2 capítulos, é um livro enorme, um total de 2 capítulos. Nós vamos ler do 1 ao 9. Antes de ler, eu quero dar uma contextualizada aqui, enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Ageu, porque é um livro curtinho. Quem está com a Bíblia física, às vezes é difícil de achar. Está terminando o Velho Testamento lá, quase chegando no Novo. O povo de Israel, que é o povo de Deus, no Antigo Testamento, eles tinham os reis, né? E um dos reis não foi fiel ao Senhor. Aí veio outro rei da Babilônia, antigamente, né, gente? É tudo na base da guerra. Veio outro rei e levou os cativos. O outro rei ganhou, porque a mão de Deus não estava sobre eles, eles não estavam sendo fiéis ao Senhor. Resultado, eles foram levados cativeiro, guerra, destruíram toda a cidade, a capital era Jerusalém, destruíram tudo e tal. Passou um tempo, o povo lembrou do Senhor, né? Fala, puxa Deus, a gente está aqui destruído, a gente queria tanto voltar. Então Deus levantou as pessoas certas lá e reconstruiu a cidade. Eles trabalharam, eles conseguiram reconstruir os muros da cidade. Ficou joinha. Eles reconstruíram suas casas. Ficou joinha, então eles voltaram a morar em Jerusalém. E é nessa parte que entra o profeta Ageu. Então, lembrando, eles tinham sido destruídos completamente e eles voltaram. Eles reconstruíram os muros da cidade, reconstruíram suas casas e então estavam morando ali novamente. Certo? Vamos lá. Ageu 1, versículo 1 até o 9. No 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio, por meio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto essa casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte e tragam madeira. Construam a minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por que eu fiz, declara o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa
com a sua própria casa. Aff, que paulada, né? Mas o que acontece? É muito simples. Eles voltaram, eles reconstruíram os muros, eles reconstruíram suas casas. E, pelo visto, eles tiveram conta de fazer umas casas bonitas, né? Que aqui fala de fino acabamento. E estava todo mundo muito bem. Cada um na sua cidade. Eles estavam ali na cidade, a cidade estava linda. Construíram suas casas, estavam lindas. Eles estavam muito felizes, mas parece que eles trabalhavam e não viu fruto. Parece que eles... Sabe quando você está naquela mesmice? Parece que sua vida não vai. Você come, não é aquilo que você queria comer. Você bebe, não é aquilo que você queria beber. Parece que não te satisfaz. E nada tá bom, e nada te satisfaz. Você tem, mas não te satisfaz. E aí também parece que o que você tem não está rendendo. A coisa estava desse jeito, era esse o cenário. Mas Deus falou por quê? Por que era esse o cenário? Porque eles reconstruíram os muros, reconstruíram as suas casas, mas não reconstruíram o templo do Senhor. Eles largaram o templo do Senhor lá, abandonado, quebrado, tudo destruído. E naquela época, o templo do Senhor, o templo em si, né, era onde ficavam os sacerdotes oferecendo sacrifícios ao Senhor, era onde estava a presença de Deus. Então, o templo no Velho Testamento era diretamente ligado ao Espírito Santo e à presença de Deus, porque ele era derramado ali. Amém, igreja? Então, por que eles não estavam experimentando da bondade de Deus? Porque eles não estavam buscando o Senhor. Porque eles não tinham restaurado o templo, ou seja, a presença do Senhor. Amém? E é isso que Deus tocou muito forte no meu coração. Muitas das vezes, a nossa vida, a gente não está experimentando a bondade de Deus. A gente não está vivendo. A gente ouve falar que Deus é bom. A gente vê na vida do outro que Deus é bom. Nossa, como Deus é bom. Você viu o que ele fez para fulano? A gente vê, a gente sabe, a gente ouve, mas a gente não experimenta na nossa vida. Por quê? Porque a nossa casa está linda, bem acabada, a nossa cidade, os nossos muros, mas a gente não reconstruiu o templo do Senhor no nosso coração. O que é isso? A gente não buscou a presença de Deus. A gente não está buscando a presença de Deus. A gente não está provando do Senhor. Uma vez que você não tem a presença do Senhor, que você não está buscando o Senhor, você não consegue provar que Ele é bom, gente. Está escrito lá em Salmos, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Só para vocês saberem, não precisa abrir, mas no Ageu 2:19, fala assim, ó, depois, né? Quando eles se dispuseram, eles nem reconstruíram, tá, gente? A Bíblia fala que eles se dispuseram e começaram a cortar madeira e trazer, falar, então vamos reconstruir, vamos arrumar isso aqui, né? Só deles terem se dispostos, só deles terem tido essa vontade, só deles terem tido essa atitude de buscar madeira, no versículo 19, eu estou com a Bíblia do celular, eu dou uma sofridinha. Fala assim, ó. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Olha o que Deus falou para eles. Ah, é? Agora vocês entenderam. Agora vocês vão buscar madeira. Agora vocês estão preocupados com a minha presença? Não estava construído ainda, tá, gente? Eles estavam reconstruindo. Eles iam arrumar o negócio que estava destruído. Mas só da disposição do coração deles, Deus falou, não estava dando fruto, né? Mas a partir de hoje, eu abençoarei vocês. Amém? É imediato, irmão. É imediato. É uma promessa com uma condição. Você quer ver que o Senhor é bom? Prova. Provai e vede que o Senhor é bom. E como é que eu vou provar, Gabi? É só experimentar da presença de Deus. E aí mora um segredo. Mas você fala assim, mas é tão difícil. Como que eu posso provar da presença de Deus, Gabi? É mais fácil que você imagina, irmão. Como que eu provo do brigadeiro da Renata? Alguém me fala, por favor? Uai, comendo. Ela tem que fazer para mim. Você fala, Renata, você pode fazer uma receita? A Gabi pregou, agora estou tudo com lombriga. Quer vender? Quer ganhar um dinheirinho, né? Vocês podem falar com a Renata, gente, esse é um problema dela. Eu nem cozinho tão bem assim para eu falar que nada do que eu faço é tão bom. Então é um problema da Renata, que é excelente cozinheira. Como que você vai provar o brigadeiro da Renata? Renata, você tem que pedir para ela fazer e você vai comer. Você tem que estar presente ali, você tem que experimentar. Certo? Como que você vai provar se o restaurante é bom? Vai comer. Você vai nesse restaurante. Certo? Como você vai provar se Deus é bom? Toma um café com Ele. Ai, Gabi, você é doida. Eu sou, porque as coisas de Deus são doidas. Como assim toma um café com Ele? É mais fácil do que a gente imagina. Meu irmão, a gente que complica as coisas. É pela fé, tá? Que você vai provar que Deus é bom. É aquele seu lugarzinho com Deus que você vai entrar no seu quarto, na sua cozinha. No meu caso,
na minha lavanderia, era na lavanderia, gente, estou mudando. Na minha casa não dá mais, a lavanderia minúscula, não cabe eu, a máquina, não sei o quê, não dá. Então eu estou mudando, eu estou parecendo uma peregrina. Eu estou que nem o povo da tenda. A presença de Deus está indo comigo em cada cômodo da minha casa até eu achar o lugar que eu quero orar. Por enquanto eu estou peregrinando, mas eu não deixo de buscar o Senhor. Amém? É isso, é você falar, Deus, ó, sou nova convertida, sou velha convertida, sou eu e o Senhor, estou aqui. Falaram para mim que é fácil assim, é só eu orar e falar com o Senhor, vou fechar meu olho e vou orar. Senhor, ó, é isso. Conta para Ele o seu dia, fala dos seus problemas. É você e Deus, é assim que você vai experimentar que Deus é bom. É fácil assim. O difícil é a gente entender que é pela fé, né? Você não está vendo? Mas é fácil assim. É você separar que seja 10 ou 20 minutos do seu dia para você falar com o seu pai, que te dá tudo, que vê tudo, que é o seu pai, que é capaz de curar o seu coração, que sabe o que você precisa, que você nem está sabendo. É isso que é provar e ver que o Senhor é bom. É ir para o seu quarto, para o seu banheiro, para onde quer que você esteja, no seu carro. Já orei no meu carro, não tinha lugar para orar. Desci, entrei no carro, dirigi, parei num lugar que ninguém ia me atrapalhar, sentei e orei. Já fiz isso várias vezes, e estava tumultuada a minha casa. Ou o lugar que eu trabalhava, lá em Andradina. Ixi, fiz isso várias vezes. Pega o carro, sai, irmão, estaciona debaixo de uma árvore que você não vai queimar no sol e ora. Amém? 10 minutos, 20 minutos, aquele momento é precioso. É precioso com Deus. É como se você estivesse tomando um café com Deus mesmo, contando ali toda a sua vida. É isso. É você pegar a sua Bíblia, porque hoje não tem nem desculpa para falar que você não leva a Bíblia, porque está no celular. É você pegar a sua Bíblia, você ora e fala, Deus, agora eu vou ler. Ainda que eu não entenda nada. Mas falaram lá na igreja que o teu Espírito Santo é que vai clarear no meu coração. Então eu estou lendo. Isso funciona, gente. Você lê, muitas vezes você vai entender, muitas vezes você não vai entender nada. Mas um dia, numa situação que você está precisando, parece que aquela palavra faz tum na sua cabeça. É o Espírito Santo que está te revelando. E aquela palavra que você leu e você achou que você não tinha entendido, vira rema, vira uma palavra verdadeira, vira uma palavra viva que transforma a sua vida. Amém? É fácil assim provar e ver que o Senhor é bom. É fácil assim. É para mim, é para você, é para todo mundo. No Velho Testamento não era, não. No Velho Testamento era um pouquinho mais difícil. Eles tinham que organizar lá, porque não tinha o sacrifício de Jesus, né? Eles tinham que arrumar o templo, aí tinha o sacerdote, ele fazia todo o sacrifício. O Espírito Santo era derramado somente sobre os reis e sacerdotes, então eles dependiam desse contato e tal. Quando Jesus veio e morreu na cruz, ele derramou o Espírito Santo sobre todos nós. Amém? E é fácil assim. É você e Deus. E por que que a gente não busca? Ah, porque a gente está gastando tempo construindo a nossa casa chique, né? Porque a gente está gastando tempo estudando uma coisa muito importante. Porque eu quero ser o melhor. Porque a gente está gastando tempo assistindo Netflix, sei lá. Porque a gente está gastando nosso tempo com todas as outras coisas que esse mundo fica colocando a gente num emaranhado de coisa justamente para a gente não experimentar da bondade do Senhor. Justamente para a gente não ir ao encontro do Pai. Amém? É ou não é? É, porque eu sou prova disso. Me propus, porque durante o dia eu me enrolo. É tanta coisa para fazer que eu me enrolo. Então eu tenho que acordar 1 hora mais cedo do que eu acordo se eu quiser orar, porque senão eu não vou orar. E é assim que funciona para mim. Se você consegue dormir um pouco mais tarde, tirar um pedacinho da sua hora do almoço, é você e Deus. E é lindo que Ele não se importa. Amém? Ele não se importa o lugar, Ele não se importa o horário, Ele não se importa. Ele só quer ter esse relacionamento com você. Por quê? Porque é o prazer dele revelar para você que Ele é bom. Porque é o prazer dele derramar a sua bondade. Vamos voltar lá no Salmo 34. Vamos ver. Davi deu um pouquinho antes o segredo, mas é lógico que eu não entreguei antes, né, gente? Salmo 34. Agora a gente vai ler do 4 ao 10, para não ficar muito longo. Salmo 34, versículo 4, fica assim, fala assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Olha o segredo de Davi. Ele buscava o Senhor. Por isso que ele experimentava que Deus era bom. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Gente, eu amo esse versículo. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Eu só vou olhar para alguém se eu estou gastando tempo com Ele. Certo? E quando você olha o Senhor, você contempla o Senhor. Você contempla a majestade. Gabi, não dá para ver. É por fé. É olhar de olho fechado. Fecha o olho agora, faz um exercício comigo.
Imagina Jesus, imagina Deus. Se tiver uma forma de um filme na sua cabeça, tem problema. Só imagina. Imagina Jesus, imagina Deus, contempla. Agora imagina você orando para Ele, cantando para Ele, falando com Ele. É isso. Pode abrir. É isso. É você contemplar o Senhor. Amém? Olha o que Davi falou. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam por necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Amém? Deu para entender? Está faltando na sua vida? Eu não estou falando de finança não, gente. Pode ser finança também, mas não é só isso. Está faltando alegria. Está faltando paz. Está faltando paz no meio da guerra, da tribulação que você está passando. O que está faltando na sua vida? Busca do Senhor, porque Ele tem prazer em abençoar. Amém? E é só nele que a gente vai achar. Não adianta procurar em outro lugar, porque vai ser igual fala lá em Ageu. Você vai juntar e é como se estivesse juntando num saco furado. Você tenta e você nunca se satisfaz. Sabe por quê? É só Deus que vai te dar esse nível de bondade que a gente precisa e que o nosso coração busca e anela. Amém? É isso que Deus estava assim tocando muito forte no meu coração. Tá, e o Kleber falou, Gabriela, eu estava compartilhando com ele. Filha, é o fruto do Espírito. Você está falando da bondade de Deus. Ah, mas aí que está a coisa. Então, eu quero que você entenda. Como que essa bondade de Deus, esse fruto do Espírito se manifesta em nós? Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas 19. Texto conhecidíssimo. Lucas 19. Vamos ler do 1 ao 9, que é o texto todo. Lucas 19, de 1 a 9. O título é Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Irmãos, vamos só contextualizar a história de Zaqueu. Zaqueu era um baixinho, certo? O que fala? A Bíblia fala que ele era publicano. O que é o publicano? Um cobrador de impostos. Apesar dele ser do povo de Israel, ele estava trabalhando para o inimigo, né? E coletando impostos, e o negócio era bem desonesto, bem sujo. Mais ou menos como é a política hoje. Né? Sim. Parafraseando, ele estava lá metido nos rolos, nos mensalão, nas coisas erradas. Ele estava metido no negócio errado e todo mundo via ele com maus olhos. Olha lá, olha lá, pecador. Olha lá, sem vergonha, rouba, rouba todo mundo. Era esse o Zaqueu. Todo mundo via ele com maus olhos. Um baixinho invocado que trabalhava para o inimigo, que era metido com a política, digamos assim, da época, que roubava, sonegava, sei lá. Né? E a gente vê isso porque ele mesmo falou, ó, Senhor, se eu roubei... Ele mesmo fala depois, né? Se eu extorqui... Ou seja, ele roubava, ele extorquia, gente. Não precisa nem ser mais claro que isso. Ele mesmo falou, ele roubava e ele extorquia. Então, ele era um homem, né? Bem mal visto na época. Acontece que ele ouviu falar de Jesus. E ele ouviu falar que esse cara fazia milagre. E ele ouviu falar dessa bondade desse tal de Jesus, que onde ele passava acontecia coisa. E aquilo no coração de Zaqueu começou a gerar um negócio. O que Zaqueu fez? Ouviu falar que Jesus ia passar na cidade.
uma multidão. Ele devia ser bem baixinho, né, gente? E aí ele não conseguia ver, porque era muita gente, ele não conseguia enxergar. O que ele fez? Subiu numa figueira brava, que eu não acredito que devia ser uma árvore muito das boas, porque quando a árvore é brava, geralmente tem espinho, né? Não é uma árvore muito legal. Mas subiu na figueira brava, passou vergonha. Eu não subiria. Primeiro, que eu não tenho esse porte físico. Segundo, que eu tenho certeza, se eu subisse, eu ia cair, matar alguém esmagado ali, não ia dar certo. Terceiro, porque, pelo amor de Deus, né? Que bafo, que vergonha. Todo mundo me vendo subir numa árvore. Sei lá, arrumava um banquinho, pedia licença, fazia um barraco, passava por baixo. Eu não subiria na árvore. Mas Zaqueu subiu. Independente da circunstância, ele era assim. Isso mostra a vontade que ele tinha de ver Jesus. Ele só queria ver, tá, gente? Contemplar. Lembra dessa palavra? Queria muito ver Jesus. E ele subiu. E Jesus passando ali, algo chamou a atenção para a árvore. Porque Jesus sabe de todas as coisas. E ele viu ali um coração sedento. Ele viu ali um coração que queria muito ver ele. Ele viu ali um coração que queria gastar tempo com ele. O que ele fez? Zaqueu, desce, que hoje eu preciso ficar na sua casa. Gabriela, desce, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Miriam, desce, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Você e eu, desce. Imagina o mestre falar isso para você. Hoje eu preciso ficar na sua casa. Ou naquele carro que eu estacionei na sombra para orar. Hoje eu preciso entrar no carro com você. Hoje, Gabriela, eu preciso ir lá para a lavanderia orar com você. Desce, depressa. Ele falou, desce depressa. Porque hoje eu preciso ir para a sua casa. Então Jesus foi para a casa de Zaqueu. E Zaqueu teve um encontro com ele. Amém? Independente da circunstância, da dificuldade, Zaqueu teve um encontro com Jesus. E nesse encontro, o que aconteceu com Zaqueu? Ele foi transformado. Por quê? Porque ele experimentou da bondade de Deus. E aí que eu quero chegar. Meu irmão, ele foi tão transformado que ele falou, ó, Jesus não precisou, acho que, falar nada para ele. A Bíblia não relata que Jesus falou nada. Ele só se encontrou com Jesus, experimentou da bondade do mestre. Enquanto todo mundo estava julgando, ele foi bom. Jesus foi bom com Zaqueu. Ele foi para a casa dele comer com ele. Só de estar junto com o mestre, experimentando dessa bondade, ele... Senhor, ó, se eu roubei alguém, eu vou devolver. 4 vezes mais. E ainda vou pegar tudo que eu tenho, porque ele devia ser podre de rico. Sabe É outro tipo de riqueza. É aquela riqueza daqueles caras que roubam milhões, né? De sonegação, sei lá do que eu não sei nem falar o nome disso, que eu não sou entendida de política. Mas é esse tipo de riqueza. Ele tinha milhões. Senhor, eu vou pegar metade, vou repartir entre os pobres. E se de alguém eu extorqui e roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. O que aconteceu com Zaqueu? Ele teve o fruto do Espírito chamado bondade. Amém? Porque você só vai ter o fruto do Espírito chamado bondade se você for na presença do Senhor e provar da bondade dele. Porque senão, meu irmão, não adianta você se esforçar, não adianta nada, porque a nossa bondade de ser humano vai até a página 2. Sabe qual que é a nossa bondade de ser humano? Eu sou muito bonzinho, olha, eu sou assim, eu abençoo todo mundo, eu faço, mas não mexe comigo, não. Eu não sou besta. Eu não sou tonto. Não. Também não é assim, né? Essa é a nossa bondade do ser humano. Pessoa boa, boa toda a vida. Uma pessoa boa, sem o fruto do Espírito, chamado bondade, que não experimentou da bondade do Senhor, ela é boa, mas ela não é capaz de perdoar. Porque ela não experimentou da bondade do Senhor. Zaqueu, ele experimentou do perdão do Senhor primeiro. Então, o fruto do Espírito de bondade foi manifesto através da vida dele. Amém? E eu tenho um exemplo muito forte da minha vida para contar, que eu estava numa fase... com meus momentos com Deus, tudo tal, mas naquela fase pegou, travou minha vida, porque, na verdade, uma pessoa fez uma coisa muito, muito ruim para mim. Mas muito ruim mesmo. A pessoa era crente, assim, sabe? E, nossa, foi muito ruim. Me difamou minha família, foi um trem terrível. Eu fiquei num ranço, numa mágoa. Porque se tem uma coisa que mexe comigo, é o não é justo. Não é justo, Deus. Tudo que a gente fez por fulano, e fulano fazia isso... Não é justo, Deus. E aquilo foi me tomando o coração, aquilo me deu nervoso. Eu era boazinha até a página 2. Eu falei, não é justo. Aí eu fui orar para Deus, porque nada estava dando certo na minha vida. Tipo o povo de Israel. Eu tinha 500 mil turmas de inglês. De um semestre para o outro, não foi do ano virado. Foi de junho, teve as férias de julho, para agosto. De 11 turmas que eu tinha, milagrosamente viraram 4. Eu falei, oi? Eu que tinha mais turma nessa escola. Eu que dava aula para todo mundo. E meu salário era realmente proporcional ao tanto de turmas que eu tinha. Eu falei, oi? Como assim? Eu tinha 11 e virou 4.
E do nada, assim, do Neida, né? Não entrou professor novo, não tinha professor melhor, não tinha nada acontecendo. Foi uma coisa assim. Perguntei para a diretora, nossa, errou alguma coisa, virou 4. Não tinha lógica. Carro que eu dirigi quebrou, tudo estava acontecendo de errado. Fui falar com Deus. Lógico, fui me encontrar com ele. Pai, tudo que está acontecendo está errado. Tá tudo errado na minha vida, não sei o que está acontecendo, eu não pequei, eu não fiz nada de errado. Graças a Deus eu fui me encontrar com a bondade de Deus. Aí ele falou assim, então, você tem uma mágoa aí, você está com um problema no seu coração. Eu falei, não, Deus, o senhor entendeu errado, eu não estou com uma mágoa no meu coração, eu estou com uma coisa que é certa, porque a pessoa não merece. A pessoa foi ruim, eu contei tudo para Deus de novo. O senhor sabe, o senhor viu? A pessoa fez isso, a pessoa fez isso, a pessoa desonesta, desleal, o senhor não está entendendo. Não era nem casada ainda. Eu falei, o senhor não está entendendo, Deus. Ele falou, Gabriela, acontece que eu te perdoei e você não merecia. Você vai perdoar e a pessoa não tem que merecer. Na hora, doeu no meu coração, no meu íntimo. Eu falei, eu não consigo fazer essa oração. Peguei um livro da Valnice Milhomens, que chama Orando a Palavra. Gente, eu peguei porque eu falei, eu não consigo orar. E lá tem várias orações de versículos da Bíblia. Ela separou versículos por tema. Então, tipo, eu quero orar pelo Brasil, tem tudo quanto é versículo de nação. Eu quero orar de prosperidade, tem tudo quanto é versículo. Eu fui na oração do perdão. Acho que foi a única vez que eu usei esse livro assim com tanta fé, tão útil. É uma benção o livro, mas aquela vez foi muito, muito útil. Eu peguei a oração do perdão e falei, Deus, eu não consigo, mas é a tua palavra e eu vou orar. Respirei fundo e comecei a orar. Deus, em nome de Jesus. Aí tá lá, fala o nome do fulano de tal. Perdoa, fulano de tal, não sei o quê. Em lágrimas. Eu falei, Deus, não é um sentimento, é uma decisão. Eu vou perdoar, eu vou liberar essa pessoa, porque eu não merecia ser perdoado. Eu não fiz nada para merecer o teu amor. E o Senhor me perdoou. E naquele dia, gente, eu literalmente perdoei aquela pessoa. Eu olho a pessoa hoje, não me faz mal nenhum. Eu abençoo, já orei abençoando a pessoa, acabou. Naquele dia, meu coração ficou livre. Naquele dia em diante, apareceu um emprego 4 vezes melhor do que eu tinha numa outra escola. Rapidamente, Deus foi arrumando as coisas, acho que em menos de 1 ano, 2 anos, nós nos casamos. Milagroso. Você ainda não tinha dinheiro, não, tá, pessoal? Deus foi fazendo. Deus simplesmente fez assim, ó. Por quê? Porque, meu querido, você só vai experimentar da bondade de Deus atrelada ao perdão do Senhor. E essa bondade só vai ser manifesta na sua vida como fruto do Espírito se você tiver a bondade de Deus ali, experimentando. É como Zaqueu. Zaqueu foi perdoado e ele foi capaz de retribuir todo mundo. Não interessa se fez mal, se fez bem, se falava mal dele, se falava bem, se era justo, se não era. Ele foi e ele restituiu. Ele foi e ele entregou, ele repartiu. Porque esse é o verdadeiro fruto do Espírito. Essa é a bondade e fruto do Espírito que a gente tem que ter manifesta na nossa vida. Amém? E vocês entenderam como, Gabi, que eu vou conseguir? É muito fácil. É só tomar um cafezinho com Deus todo dia. Amém? É fácil assim. Difícil é você entender que é pela fé e você fechar o seu olho e contemplar um Senhor que você não está vendo, mas Ele está te vendo. Amém? E aí é um exercício, irmão. É um exercício de fé. Ninguém é sobrenatural. Não pense, eu tinha um negócio, vou contar mais essa. Quando a pessoa falava, eu ouvi a voz do Senhor, nossa, me irritava muito. Por que a pastora ouviu a voz? Que voz é essa? Que eu nunca ouvi. Que raio de voz é essa? Eu vou contar para vocês, porque aí na minha vida várias vezes eu ouvi a voz do Senhor. E essa voz do Senhor é uma certeza aqui dentro. É uma ideia muito boa, gente, que se for da sua cabeça não vai ser. Me desculpa. A gente não é tão inteligente para ter essa ideia tão boa. É um consolo muito grande. É uma certeza aqui dentro. Não é uma voz de homem ou de mulher ou assim tão audível, natural. Porque Deus é sobrenatural e é pela fé que a gente contempla o Senhor e é pela fé que se ouve o Senhor. Mas você tem certeza que está ouvindo a voz de Deus. Por quê? É uma coisa que você sente aí aqui dentro. Então eu vou falar, é assim que eu ouço a voz do Senhor. Algumas vezes, poucas vezes eu tive uma experiência sobrenatural de ouvir assim meio que audivelmente. Mas foi uma vez na vida, sabe assim? 1 ou 2. Normalmente, a voz do Senhor você ouve assim, ó, e dá um negócio aqui dentro, é quase que dentro da barriga, assim, dá um negócio que você sente, você tem certeza. Você fala, é a voz do Senhor. Ou uma coisa que você queria muito fazer e você sabe que aquilo não está certo e vem um negócio e fala, não faz. Não faz. Você fala, não pode ser eu, porque se fosse eu estava fazendo, porque eu quero muito fazer. Então, é a voz do Senhor. Ou aquela que te acorda de madrugada, que nem o Subirá falou, e vai orar. Aí ele falou assim, que ele acordou de madrugada um dia, 4 horas da manhã. E aí ele deitou, foi fazer xixi de olho fechado, sabe, para não despertar. Fez xixi, voltou, deitou na cama assim, tipo, vou dormir.
E aí veio um pensamentozinho na cabeça dele. Por que você não vai orar? Aí ele falou, bom, Satanás não é, porque Satanás não ia querer que eu fosse orar esse horário. Eu é que não sou, porque eu quero muito dormir de novo, que eu nem acendi a luz, eu fui de olho fechado fazer xixi, então só pode ser o Espírito Santo. Essa é a voz do Senhor. Dá para você tirar por eliminatório também. Só pode ser a voz do Espírito Santo. Ele conta que naquele dia ele orou. Parece que a glória de Deus encheu o quarto dele e falou, eu nunca senti na minha vida algo tão denso, tão forte. Essa é a voz do Espírito Santo. Essa é a voz que eu e você vamos experimentar quando buscarmos o Senhor. Amém? Gabi, eu tenho 2 dias de convertido. Gabi, eu tenho 30 anos, mas eu nunca ouvi. Não importa. É para mim e é para você. E o Espírito Santo já foi derramado. É tão fácil quanto buscar. Amém? E Ele tem vontade. Pode subir, pessoal do louvor. Ele tem vontade. Ele quer nos encontrar. Ele quer derramar essa bondade. E o versículo que eu quero deixar para vocês hoje, nessa manhã, é: provai e vede que o Senhor é bom. Mas prova, irmão. Prova. Porque aí o dom da bondade também vai ser manifesto na sua vida. O fruto do Espírito vai ser manifesto na sua vida. E você vai viver uma vida completamente diferente. E eu não sei se você percebeu, em todos os trechos que a gente leu, que junto com esse provar de Deus, você vê que Ele é bom, vem uma prosperidade, vem uma cura, vem uma alegria. Por quê? Você está provando que Ele é bom. E você vê no Salmo de Davi, não é que ele não tinha aflição. Sabe quando Davi escreveu esse Salmo? Se você ler lá em cima, você vai descobrir. Davi escreveu esse Salmo numa passagem da Bíblia muito engraçada, que eu amo. Porque quem é professor tem que amar essa passagem da Bíblia. Davi escreveu esse Salmo quando ele teve que se fingir de louco, babar. Ele babava assim pela barba. A Bíblia descreve que ele babava, riscava o portão assim do palácio. Ele se fingiu de louco para um rei não matar ele. Se o rei soubesse que aquele era o Davi mesmo, que estava em sã consciência, que matou Golias, o rei ia acabar com ele depressa. Ele estava fugindo de Saul, perseguido, ele estava sem retaguarda. O que ele fez? Ele babou. Porque o Espírito Santo levou ele para fazer isso. Ele começou a babar assim, ó, ele fingia que ele estava doido. E ele escreveu: prova e vê que o Senhor é bom, porque Ele me livrou e eu não morri. O rei falou: esse doido? Larga, manda embora. Ele falou desse jeito, está escrito na Bíblia: já não tem doido demais no meu palácio? Manda esse cara para fora daqui, some com esse cara daqui. Quero isso aqui não, mais um louco não presta. Tira esse louco daqui. E ele foi salvo, porque o Espírito Santo fez ele babar. Vai vendo? É esse tipo de coisa que a gente vai experimentar de Deus. Salvação, livramento, cura, prosperidade. Amém? A palavra que tem hoje é prove e veja que o Senhor é bom.